Então, a gente está no capítulo 6, que corresponde, né, no livro, nosso sexto encontro, capítulo 6 do livro, o livro Anatomia da Psique, do Edinger. hã, e hoje a gente tem um capítulo bem interessante, né, que mexe com questões culturais bem fortes. O capítulo se chama Mortificatio, né, que vai trabalhar, né, essa operação alquímica que se chama mortificatio e que tem a ver com a morte, né. Então, eu acho que, falar sobre a morte é um tema que nos coloca sempre, de frente com muitas coisas que a gente, busca não pensar, não olhar, né. E também, com alguns preconceitos que a gente tem com a questão da morte, né. Então, acho que uma das primeiras coisas que é legal a gente pensar quando a gente vai falar da morte, né, que a morte faz parte da vida, né. Então, todo ser que é vivo um dia vai morrer, né. Mas a morte que a gente vai trabalhar hoje, principalmente, é uma morte metafórica e a gente tem já falado muito sobre isso, né, que estar vivo é morrer várias vezes, né, para poder se transformar. Existe algumas mortes durante a nossa existência que nos permitem, como o símbolo da serpente também, né, a serpente que troca a pele. Então, o símbolo de trocar a pele tem a ver com essa coisa de morte e renascer, né. Então, por exemplo, quando a gente vê a mitologia, cristã também, né, a paixão de Cristo e a morte e a ressurreição tem a ver com simbolicamente com esses processos, né, que são os processos de, vida, morte e vida, conforme também outra autora junguiana vai falar, que é a Clarissa Pincola Estes, né, que vai ressaltar muito na obra dela, né, essa questão da da vida ser vida, morte e vida. Então a gente, para existir uma transformação, uma transmutação, existe a necessidade de morrer para alguns aspectos para deixar renascer outros ou nascer outros, né. E também eu trouxe essa figura aqui, porque essa figura tem a ver com a festa dos mortos, né, porque tem algumas culturas que celebram a morte com a festa dos mortos, né, e que tem a ver de certa forma, isso simboliza muito a tentativa de integrar, né, a busca de integração dos aspectos que têm a ver com a impermanência da vida, né. Hã, e a morte, a grande delação que ela faz para a gente, é que as coisas são impermanentes, inclusive nós mesmos, né. Então, como a gente, conforme uma sugestão de alguém, que eu agora não me lembro qual dos participantes fez, né, então em cima quando sempre como começa um capítulo desse livro, ele traz um mapinha, né, das operações às quais, essa operação que a gente vai ver hoje, ela tem relação com outras operações da alquimia, né. Então, a mortificatio tem a ver com putrefatio também, ou seja, putrefação, né. E daí as palavras que estão mais proximamente ligadas, né, é carne, veneno, morte do dragão, morte do rei, o negrume ou a nigredo, né, mutilação, exílio, cadáver, né, tudo isso está ligado diretamente, mas a gente vai ver ali, por exemplo, quando, a gente vai falar de carne, né, daí a gente já vai para outra operação que a gente já viu, que é a coagulatio, né, que tem a ver com a terra, que tem a ver com um dos símbolos, hã, dessa passagem que é o sapo, né, e o dragão,
que são répteis e anfíbio, né? Anfíbio e réptil, que são seres, né? Que às vezes são peçonhentos, então que eles têm o dragão como um símbolo de serpente, né? E o sapo também às vezes ele tem veneno, né? E então que esse veneno, a transformação desse veneno, o veneno que também ele pode significar, depende da dose, o veneno pode te matar ou pode te curar, né? Então está todo relacionado com a terra e com a coagulação, que a gente já sabe que significa essa capacidade de encarnar as coisas, né? De concretizar as coisas que estão no mundo. E daí, bom, aqui a gente na imagem a gente não consegue ver exatamente outras operações, mas elas depois no livro vocês só podem ver que elas estão interligadas, né? Então, que cada uma das operações está ligada com as outras a partir desse jogo de palavras e significados. Então, a gente vai ver e retomar algo que nós vimos já no outro percurso sobre alquimia, e que nesse percurso atual, acho que a gente chegou a ver um pouquinho sobre isso, mas eu não me lembro exatamente, porque agora eu faço um pouquinho de confusão entre um percurso e outro, já não sei o que pertence ao conteúdo de um e de outro, tá? Mas porque é muita alquimia, né? Estou fazendo o mesmo percurso que a gente fez anteriormente, também em espanhol, em italiano, então eu fico falando sobre alquimia o tempo todo, e daí às vezes eu faço confusão entre o conteúdo de um livro e outro. Mas, de qualquer forma, o tema é o mesmo, né? Apenas a visão do Edinger é um pouquinho diferente da visão do Hillman, né? A gente já tinha falado sobre isso quando a gente viu no Hillman a respeito das cores, né? Que para o Hillman, então, ele vai trabalhar, ele vai estar mais ligado a uma escola de alquimia que trabalha mais antiga, né? Que via todo o processo de transformação a partir do 4 e não do 3, né? Como essa alquimia que vem mais para o final da Idade Média, né? E que vai trabalhar, vai tirar a cor amarela, né? A citrinita vai ser retirada do processo, e daí, bom, depois, se vocês quiserem ver o porquê que retiraram o amarelo, tem o vídeo lá que explica sobre isso, né? Mas hoje a operação que a gente vai está mais ligado, né, é a operação que tem a ver, a putrefácio, a mortificatio tem a ver com a cor negra, né, a nigredo. Então, por quê? Porque depois, né, depois da nigredo, que é esse contato com o obscuro, é contato com uh, esse mundo dos mistérios, do que não é claro, é um contato também com o inconsciente, é um contato com também a nossa vulnerabilidade, às vezes com a nossa tristeza e depressão, mas também a nossa capacidade de ver a luminosidade das coisas, a luz que emana das coisas e não que vem externamente, né? Das coisas, de nós mesmos, das pessoas, né? Uma visão mais intuitiva do mundo. Então, dentro do processo alquímico, dentro dessa visão do número 3, né? Então, vai passar aos poucos, né? A gente vai deixando o negro para chegar no branco, então existe uma passagem do negro por branco, e o branco se chama albedo, né? E o albedo, ele é um processo de purificação e também é um processo de significação, né? Quando a gente chega no branco, é como que todas as experiências que a gente viveu lá na Nigredo, elas começam a ter significado, então o branco significa consciência, o branco significa a capacidade de já ter vivido um processo e chegado numa condição
de reflexão a respeito do que foi vivido. Então tem um processo, e eu não sei se você se lembra quando a gente viu na teoria do psicologia alquímica, que existe um albedo, uma cor branca que está lá no início, antes do negro, né? Que tem a ver com a prima matéria, que tem a ver com a ingenuidade, e daí dessa cor branca que é da prima matéria, que é do início da vida, que é da infância, né? Essa pureza infantil, ela é perdida dentro da Nigredo, né? Então toda uma separação da questão da ingenuidade, e quando a gente chega na albedo, é o processo de decantação disso, onde a gente perde a ingenuidade. De certa forma, esse albedo, ele representa também a inocência preservada, né? Então, depois de um processo de decantação, um processo de experiência vivencial, às vezes dolorosa, né? Aquelas coisas que a gente passa na vida, que tem a ver também, não só com os mistérios da vida, mas tem a ver com as decepções, com os sofrimentos. Então a gente começa a ter uma maior clareza a respeito da vida, e começa a ter mais sabedoria, né? Então, se chega na albedo como uma uma síntese desse processo, e albedo também aí então vai, significar essa, inocência que já passou por esse processo e é preservada, né. Hã, integrando, as partes, hã luminosas da criança, né, com um significado para o adulto. Só que o que acontece albedo, e a gente vai lembrar para vocês isso também, que são coisas que a gente já viu, nos últimos, tanto no processo passado como nesse. Então quando a gente chega na albedo, existe, né, a albedo ela tem uma relação com a prata e tem uma relação com a lua, né? E daí, eu não sei se você se lembra, quando a gente viu esse simbolismo, a gente falou, né, que a lua ela não emite luz própria, mas ela é reflexiva, ela faz uma reflexão, né? Então a lua ela representa a prata, que representa a capacidade reflexiva, que está relacionada a um órgão do corpo, que é o cérebro, né? Então, quando a gente chega aí, alguns alquimistas, inclusive, diziam assim: olha, a gente chegou na prata, então tá bem, o processo já acabou, né? E na realidade, o processo não acabou, porque aqui a gente entra na grande sedução do albedo, né, que é a perfeição. Então o albedo, ele tende a olhar para si mesmo e achar que é perfeito, né, a brancura imaculada, né. E daí então, a gente sabe que esse é o grande risco da albedo, né, porque a pessoa se identifica consigo mesmo, ela começa a se achar o máximo, então existe uma inflação do ego na albedo, onde, a pessoa se sente perfeita, né, se sente, assim, que está completa, que já não precisa fazer mais nada. E daí, por isso que a gente fez toda uma reflexão lá no amarelo, quando a gente viu no livro do Hillman, né, onde, que a albedo, a cor amarela que depois foi retirada e que não é por acaso, né, ela significa justamente que o branco amarelou, que o branco tem que envelhecer, que ele tem que ver que ele não é perfeito, né. E daí, à medida que ele vê que não é perfeito, daí ele consegue sair do ideal e encarnar, né, e ir para, de certa forma, coagular, né. Então, quando a passagem do branco para o vermelho, ele tem um processo de coagulação, no sentido de que, hã, a gente sai daquela coisa, sublimada, aérea, uma visão de altura, mas que não vai para o concreto, e o vermelho ele significa carne, ele significa o sangue, ele significa a pulsação, ele significa os instintos, né. Então, e o vermelho coincide com a Opus Alquímica, então ele tem a ver com esse processo de integração da totalidade, né. E essa totalidade ela está em
nessas 3 palavras e que a gente costuma dissociar na nossa cultura, que é alma, espírito e corpo, né. Então, quando a gente chega no vermelho, na rubedo, a gente integra todas essas coisas, e por isso que é vermelho, né. Então, fiz um resumão a respeito dessas cores alquímicas, desses vasos alquímicos e do processo alquímico em si, que ele é muito simbolizado através das cores. Então, a mortificatio, a putrefatio tem a ver com a primeira fase, quando aquele branco, ingênuo, ele tem que morrer, né, e a gente sabe que ele tem que morrer, então existe a entrada nas coisas que a vida nos traz, nos sofrimentos inerentes à vida, as decepções, as coisas que não são como a gente idealizava, esperava, né. Então, a gente entra na Nigredo, né. E um dos símbolos da Nigredo é o corvo, né. Então, inclusive, o Edinger traz um mito, né, a respeito de um amor que Apolo teve, Apolo, deus grego Apolo, que é um deus solar, né, e um deus muito ligado ao ouro também. Então, e ligado à perfeição, né, mas uma perfeição um pouco imaculada, assim, né. Então, a Apolo, uma das características de Apolo, assim, que ele é um deus muito bonito, muito solar, muito interessante, né, mas ele é super infeliz no amor, então ele sempre dá alguma coisa errada com ele, né. E daí ele se apaixonou por uma mortal, né, e teve relações com essa mortal, ele ficou muito apaixonado por ela, só que ela tinha um amante mortal também, né, e ela gostava muito mais do amante do que do deus. E daí um pássaro viu ela transando com esse amante, e era um pássaro branco, branco, imaculadamente branco, né. E daí ele foi lá e contou para o deus, ele achou que ele tinha que contar para o deus que a moça essa estava transando com o seu amante. E Apolo ficou tão enfurecido com essa história, né, que ele, fez o pássaro ficar preto, né. Então o corvo, né, esse pássaro era um corvo, o corvo diz a lenda que originalmente era branco, né, e ele se tornou preto porque ele, portava, né, era a punição por ele ter portado uma má notícia, Mas de certa forma e daí o corvo, ele é o símbolo da Nigredo, né. Então, de certa forma, também o corvo ele simboliza justamente a Nigredo, porque a Nigredo ela traz essa notícia de que as coisas não são perfeitas como o idealizado, né. E eu acho que Hillman, né, quando a gente estudou a Nigredo em Hillman, ele nos chama muita atenção e ele faz críticas, eu acho que ele fez críticas inclusive ao Edinger nesse sentido, né, da questão da moralização da Nigredo, né, então da nossa cultura a gente costuma olhar a cor preta como uma cor desagradável, uma cor que nos traz, ligada à sujeira, coisa que a gente não gosta. E o Hillman, chamou muito atenção sobre isso, né, dizendo que inclusive uma série de preconceitos que a gente tem, raciais, tem a ver com essa conotação negativa do preto, né. E o preto, dentro dos passos alquímicos, das operações alquímicas, ele é um passo fundamental, né. A gente não chega ao ouro se não passar pelo preto. Aliás, a gente não chega nem ao branco se a gente não passar pelo preto. Então, o preto, ele é denso e às vezes ele é visto negativamente, porque ele nos desacomoda, né. Ele faz, a gente olhar a vida e ver que aquela idealização, aquela, aquela visão de que tudo, é perfeito, é maravilhoso, que ninguém tem maldade,
Isso se perde dentro da Nigredo, né. E na Nigredo a gente olha e vê que bom que existem várias formas do mundo se expressar, né, e que existem coisas que eu não vou entender e que talvez eu passe toda a vida e não compreenda, né, ou seja, existem mistérios na vida, existem perguntas sem respostas na vida, né. Existe sim a impermanência, existe sim a morte, e a finitude, nós não somos eternos como, presença física, né. Então a Nigredo ela nos informa de tudo isso, então ela tira é uma rasteira nas nossas pretensões e é uma rasteira numa visão fantasiosa da vida, né. E muitas vezes, esse período da Nigredo é vivido como um estado depressivo, é vivido com sofrimento, mas dentro da perspectiva alquímica, é como se a gente entrasse na profundidade da terra, onde o sal é produzido, né. Então vocês se lembram que a gente viu a respeito do sal também. E o sal, né, no outro percurso, para quem estava desde o outro, né. Então, no livro do Hillman a gente viu um pouquinho a respeito do sal. E também lá, se alguém quiser ver, tem um capítulo todo sobre o sal, né. Então, a gente sabe que o sal, ele depende muito mais da quantidade, né. Então, qual é a quantidade de sal que sai de dentro da mina, né. Então, quando a gente entra, na Nigredo, a gente entra dentro da mina do sal, né, ou entra dentro da profundidade do oceano, que é onde vem sal também. Então, hã, hã, onde tudo é obscuro, ou é na profundidade da terra, né, ou é na profundidade abissal dos oceanos, onde existe sal, né. E daí, então, o que acontece? Quando eu mergulho profundamente, não vejo mais as coisas, ou quando eu vou para o fundo, para as entranhas da terra, o que acontece é que eu não vejo mais, mas eu vivencio coisas que eu não consigo compreender, né, e que me desacomodam. E essas coisas que eu, vivencio e que, me desacomodam, elas são o sal, né. Então o sal, na Nigredo, ele pode se tornar, muito amargo, né, ou seja, pode ser um excesso de sal, né. Mas a gente sabe que o sal purifica, o sal cura feridas, né. E daí quando a gente sai lá da mina, a gente sai com a mãozinha cheia de sal, né. E a gente sai com a capacidade de de sabedoria, né, e a capacidade de dar sabor às coisas, né. Então a Nigredo nos ensina justamente isso. Se a gente não mergulha na Nigredo, a gente nunca tem o sal, né. A gente não sabe temperar a vida, a gente não sabe o sabor das coisas. Então a Nigredo é uma parte importantíssima da sabedoria, ela é construtora de sabedoria, né. Então, a mortificatio que está ali na Nigredo, né, ela é a experiência da morte. Só que a experiência da morte, ela não necessariamente é física, né, a gente vai ter a experiência física da morte, mas, essa Nigredo que está ali nessa operação, em nível simbólico, ela está trazendo muito mais a morte no sentido de, um processo necessário para que haja transmutação, que a gente possa se rever e se transformar e crescer e dar novos significados para tudo que a gente vive, né. Então tem muito a ver com desapego, tem muito a ver com, também perder, hã conseguir modificar a autoimagem, porque o que eu percebo hoje, pessoal, é assim que existe uma fixação muito grande na autoimagem, no sentido de que existe como uma rigidez da autoimagem, né. Então, eu construo com
a duras penas uma imagem de mim mesmo, e sobre essa imagem eu vou basear um frágil sentimento de autoestima, né, e daí a mortificatio ela tem a ver com a destruição disso, né. Então, é ver que, essa, autoimagem ela é efêmera, ela muda o tempo todo, e que isso nos afeta em nível de estima de nós mesmos. Então, hã essas imagens mais superficiais, né, elas têm a ver com a nossa estrutura de ego, com o que a gente pensa que nós somos, né. Então, a estrutura de ego como uma estrutura mais superficial, a gente já viu isso, foi dentro desse percurso a gente viu bastante, né, que a estrutura de ego ela vai se formar como uma diferenciação, é uma estrutura que vai se coagular, para usar a terminologia, alquímica, né, é uma estrutura que vai se coagular sobre essa imensidão que é nosso inconsciente, né. Então, essa estrutura coagulada, né, ela serve para estabelecer um diálogo entre esse mundo interno e o mundo externo. Só que o grande problema do ego é que ele se identifica consigo mesmo, ele cria uma imagem de si e ele acredita nisso, né. Então, muitas vezes a grande dificuldade, né, é essa crença do ego de que ele é a totalidade, né. O ego tende a fazer isso, e daí, por exemplo, hoje a gente falava assim: "Ah, os sonhos são bobagem", né. Então, os sonhos são bobagem à medida que a gente em nível egóico a gente olha e diz assim: "Ih, isso aí é uma mensagem de um lugar, isso não tem a ver, né. Eu é que sei das coisas, é a minha consciência que sabe das coisas". E essa consciência egóica, ela é uma consciência superficial, porque ela não tem raízes profundas nos abissais, né. Ela não tem não é uma árvore que cresce até o cosmo infinito, né. É o ego é como uma pulguinha no cachorro, né, é bem pequenininha e acha que é o cachorro, né. Então, a junto a esse passo alquímico da mortificatio tem a putrefatio, ou seja, putrefação, a decomposição, né. Então, o que acontece quando esses aspectos, né, de imagem superficial, de, identificação consigo mesmo, que em nível egóico a gente constrói, né, mas que dentro da Nigredo começa a ser destruído. Então, essa morte que a Nigredo traz é muito, muito simbolicamente a morte do ego, né. E então, essa morte dessa imagem de si, dessa imagem superficial de si, que é construída em cima de ilusões, né, essa morte ela provoca, não é algo assim que some de repente, existe um processo, né, de putrefação, e a putrefação tem a ver com a decomposição, né. Então pouco a pouco, essa energia que era, demandada para manter uma ideia sobre si, para manter uma imagem sobre si, ela vai se decompondo e ela vai sendo levada para outras direções, né. Então, essas outras direções, elas vão, é como que a decomposição ela vai, assim como uma folha, uma planta que se decompõe e que volta para a terra e nutre a terra, né, então também essa energia que vai aos poucos retornando para o inconsciente, ela vai provocar um renascimento. E daí não é que a gente fique sem ego, né, pessoal, mas é que o ego se reposiciona, e esse é um processo longo, tá, não é um processo, assim, que acontece num minuto, é uma história de investimento sobre si mesmo, né, sobre o autoconhecimento, sobre a elaboração das coisas que a gente já viveu.
né. Mas, então, existe esse processo de decomposição e de renascimento, e quem vem renascido é, hã, o que Jung chama de si mesmo, né, ou que dentro da teoria de biodança a gente vai relacionar com a nossa identidade, a integração da nossa identidade, ou seja, a integração de realmente quem nós somos, né, e não dos papéis que a gente vive na vida. Então, é como que quando a gente vai, tá transitando sobre a questão da mortificatio e da putrefactio, a gente vai estar, questionando, a gente vai estar mexendo, a gente vai estar transformando muito as relações de papéis que esse ego usa para se relacionar com a vida, né. Então, se a gente imaginar que o ego necessita de papéis, né, ele tem que ser nomeado, ele tem que ter, ele vai utilizar padrões sociais de status, de presença no mundo para se afirmar. Então, essa morte, ela tem a ver com o se dar conta que todas essas coisas que a gente usa como símbolos sociais, elas são importantes para a gente fazer uma relação com o ambiente, mas nós não somos isso, nós somos muito mais do que isso, né. Então, isso é um vernizinho, né, que vai tapar toda uma profundidade imensa, a qual, quando a gente se identifica, a gente pensa que é o verniz, a gente não tem acesso. Então é necessário morrer para isso, para poder renascer para a nossa integridade. Então, se a gente pensar, na albedo como um processo onde, essa consciência vem, né, de uma forma lúcida e reflexiva, então a gente pode dizer que não tem como chegar no branco, ou seja, não tem como chegar na albedo sem passar pela nigredo, né. Então a nigredo é necessária para chegar na albedo, ou o preto é necessário para a gente chegar no branco. E daí isso, né, significa, a gente já estava falando sobre isso, mas significa o fim da ingenuidade e da idealização das coisas. É necessário que a gente saia desse momento da vida da gente que a infância significa, mas que é uma coisa das crianças e não dos adultos, que é acreditar em tudo que dizem, né, ou também achar que o mundo tem que nos dar todas as coisas prontas, que o mundo sempre tem que, nos atender imediatamente, ou mesmo que o mundo tem que nos confirmar o tempo todo, né. Também significa sair daquela relação infantilizada, e movida emotivamente com as pessoas, onde as minhas reações, em relação aos outros sempre são, muito movidas por um comportamento infantilizado, né. Então, é justamente essa transformação, é necessário passar pela Nigredo para romper com isso. Então, isso não significa que a ingenuidade, e a idealização da criança sejam coisas ruins, né, mas isso pertence ao mundo infantil. Para a gente amadurecer emocionalmente, para a gente ter uma boa saúde mental e para a gente poder, viver com plenitude a nossa vida de adulto, é necessário passar pela Negredo e deixar essas questões lá na infância. Elas fazem parte da nossa vida, foi super bonito, mas estão na infância, né. E daí quando a gente consegue sair disso, né, daí tem uma coisa que é preservada dentro do que é o arquétipo da criança divina, né, que é a inocência, né. Então quando Jesus diz: "É dos inocentes o reino do céu",
Não diz que é dos ingênuos o reino dos céus. Eu acredito que o reino da o inferno no sentido do sofrimento seja o reino dos ingênuos, né, porque muito engano é provocado em cima da ingenuidade. Mas, sim, a inocência é um estado de coração puro, ele tem muito a ver com albedo, né, e é um encantamento pela vida. Então, quando a gente consegue passar pela Nigredo, a gente volta, né, tem a possibilidade de entrar no encantamento, no coração puro, e aberto para a vida. Sabendo que aqui a gente corre um risco também de se identificar com isso e querer permanecer aí, tá, porque isso é uma parte do processo e não o processo total, né. Então, na Nigredo a gente vai ter dores, né, que são inerentes às rupturas e às transmutações. Então, isso nos traz, assim, de que nós não vamos procurar a dor propositalmente para crescer, né, não é necessário fazer isso e não seria legal fazer isso. Mas a dor faz parte do processo, porque ela é inerente, então ela vai vir, a vida vai nos trazer sofrimentos, e a gente vai aprender a lidar com eles, e daí a gente vai tirando o sal da terra, o sal do abissal, né. E aí essa é a própria Nigredo. Então, como eu coloquei antes, né, dentro desse processo, a gente vai ter a putrefação, que vai nos liberar energia para outros usos, né. Aquilo que morre na gente e que se transforma, libera energia para, nutrir coisas novas dentro da gente. Então, quando a gente insiste em manter uma imagem, quando a gente insiste em relações tóxicas, quando a gente insiste em se comportar projetivamente com os outros, isso não é sem custo, né. A gente, vai mobilizar parte da nossa energia vital nisso, né. Então, quando a gente consegue que isso morra e se decomponha, a gente começa a fertilizar o nosso, solo, né, para, desenvolver coisas que têm a ver com a nossa profundidade, que têm a ver com a nossa alma, e não com a estrutura de ego. Então, a gente pode dizer, né, que a Nigredo tem a ver com a sombra. E daí, o que que significa isso, né? O que que é essa sombra? Então, a sombra é tudo aquilo que a gente não consegue, assumir dentro da gente como nosso e que faz parte da gente. O que que exatamente significa isso, né? Se a gente transformar isso, ver isso enquanto estrutura de ego, né, o ego como uma parte da gente que a gente idealiza, que é a nossa autoimagem, né, idealizada, aquela vontade de perfeição, de ser perfeito, né. Então, a sombra é tudo o que não se enquadra dentro dessa visão idealizada, né. Então, tudo que não está no idealizado, a gente manda lá para a sombra, né, pra não ver. Hum. E quando a gente vai para Nigredo, a gente começa a se relacionar com essas coisas que a gente negou, que a gente não quis encarar, que tem a ver com coisas que são difíceis de assumir para a gente mesmo, que a gente é de determinada forma, e não necessariamente a gente vai ter na sombra coisas destrutivas, tá. Muitas vezes, por exemplo, no num ego que se identifica com ser autônomo, autossuficiente, heróico, que consegue resolver todos os problemas sozinhos, então pode estar lá na sombra a vulnerabilidade, o desejo de amar, o desejo de ter amigos, pode estar lá na sombra. Então a pessoa desce a Nigredo e vai ver que bom, que tem necessidades que não tem a ver com aquela imagem idealizada, né, e daí essa imagem idealizada começa a se romper.
né. Então, pode ser que a gente coloque tenha uma imagem idealizada de ser um ser pacífico, um ser absolutamente amoroso, e daí o que que vai ser enviado lá para a sombra? A raiva, a agressividade, né. Então também tem lá na sombra pode ter, hã um uma grande potência em nível de raiva, de energia agressiva, de violência, né. Então pode ser que a pessoa vá lá e rompa com aquela imagem idealizada de ser um ser sempre em paz e venha à tona uma agressividade que tem que ser, tratada de uma forma diferente do que a negação, né. Porque todas essas energias que tem desde a energia amorosa, como a energia agressiva, quando a gente não assume ela, essas expressões de vida na nossa cotidianidade, elas vão nos afligir de outras formas, desde pesadelos até doenças físicas mesmo, né. Então, hã, justamente isso que eu estava falando, né, a sombra tem muito a ver o que está na sombra é o que não cabe no ideal de ego, né. Então, e quando a gente mergulha na negreda, a gente começa a quebrar o ideal de ego. Então o que morre na realidade, né, não é exatamente o ego, mas o ideal de ego. O ego passa a ser convidado drasticamente a não se identificar mais consigo mesmo e se colocar a serviço da totalidade, que é a sua função na realidade, né. Então, o que que entra na Negredo, né, num princípio, quando a gente tem ainda essa relação mais infantilizada, né. Então entra na Negredo, né, como prima matéria, essa ingenuidade junto com a inocência e junto com nosso mundo instintivo, né, essa criança, que está muito ligada com, os princípios de vida, os princípios de vontade de existir, está plena de desejos, que quer se realizar na vida, né, e que necessita tantas coisas. Então só que a criança tem uma forma de lidar com isso, e daí quando ela e que muitas vezes tem a ver com ser atendida imediatamente e ter os seus desejos cumpridos imediatamente. E daí quando, existe a entrada na Nigredo, né, essa relação com o instinto, ela passa a mudar, né. Não é que exista uma ruptura com o instinto, mas existe uma necessidade de mudar essa relação com o instinto, no sentido de sair da frustração porque a gente não é atendido, para no senti pra assumir as nossas necessidades e buscar, elas de uma forma integrada, de uma forma, madura, de uma forma sábia, né. E daí quando a gente vai lá na Rubedo, né, e fica vermelho, é o momento onde a gente consegue realmente reintegrar o instinto. Porque como eu coloquei, o grande risco da albedo é eu me identificar com essa pureza e negar a questão instintiva, né. Então, a albedo também tem, é esse momento onde depois de passar por toda uma experiência de vida, eu digo: "Bom, agora eu cheguei num patamar que eu conscientizo tudo, eu sei de tudo, eu tenho tanta maturidade, então eu não preciso mais dessas coisas mundanas", né. É como um momento pode se transformar num momento de negação dos instintos. Então quando, eu desço dessa inflação, eu desço desse lugar, de olhar para mim mesmo como um ser que já superou suas necessidades, hã, ligadas à terra, ligadas ao instinto, ligadas a às necessidades e que já sabe lidar completamente com isso. Quando eu desço desse lugar, então eu já posso ter uma outra postura em relação
a minha manifestação no mundo, contando, cuidando dessa criança divina, cuidando dessa questão instintual de uma forma, muito mais capaz de se colocar em relação, em ressonância com o mundo. Hum. Desculpe, pessoal. Então, e daí uma coisa que a gente pode pensar quando a gente está vendo a Nigredo, né, é que, não é só a criança que tem que aprender a lidar com os instintos, mas mesmo a nossa civilização é uma civilização que se inflou muito, né, que se afastou deste instintual, se afastou hã, dessa inocência, né, e de certa forma permaneceu, parada, né, num numa negação do instinto, né, e negando o instinto como, como que, nos superidealizando, né, dizendo que a racionalidade, que os mecanismos são que a gente domina tudo, que tem muito a ver com o período histórico que a gente chama de iluminismo, né, então, essa transição onde, hã a questão da racionalidade, ela vai tomando uma proporção onde o ser humano passa a acreditar que ele tem um domínio completo sobre a natureza, é um domínio completo, é uma ilusão de domínio completo sobre a própria natureza, né. Então isso faz com que a grande sombra da nossa civilização seja o instinto, né. O instinto, ele é algo que a gente vai encontrar dentro de cada um de nós, negado dentro da sombra e dentro da sombra da própria civilização. E daí o mito do Minotauro tem muito a ver com isso, e por isso que a biodança utiliza, né, o projeto que foi criado pelo Rolando, o projeto Minotauro, como a integração do instinto. Quando a gente fala de integração do instinto, a gente está falando de sair da sombra, né, e integrar essa sombra. Hum. Então, aqui novamente eu trago, né, a mortificatio, ela não é exatamente então uma morte do ego em si, mas é uma queda da inflação do ego, né. O quando a gente viu a sublimatio, a gente viu que existe um voo lá na altura onde eu olho as coisas, que é o voo da garça, né, onde eu olho a totalidade das coisas e vejo que a relação entre elas, né, e depois tem também o voo do ego, que é a inflação, né, que não tem a ver com o voo da garça, onde a pessoa se sente melhor que os outros, sente que, nossa, que é aquela visão da perfeição, né. Ou ela atinge isso ou ela quer atingir, né, ser perfeito, e fica muito mal quando percebe que não é perfeito, né. Então, a mortificatio é a morte disso. Antes de tudo é a morte disso, né, então é a queda dessa inflação. Hum. Mas a mortificatio também ela vai significar, de certa forma, uma ruptura, né, com as imposições coletivas. Então, para eu voltar para mim mesmo, enquanto essência, enquanto profundidade, para eu poder ser essa manifestação plena que eu sou, além de sair dessa idealização, dessa ilusão de ideal do ego, também a gente vai ver que o meio social, ele é absolutamente impositivo para as pessoas, né. Então, o meio social, muitas vezes, ele vai tentar moldar as pessoas para que elas sejam do jeito que socialmente é aceitável, né. E isso pode ser algo extremamente nefasto, né, para a integração do ser. Então, a morte também, essa mortificatio pode significar, o romper com essa imagem idealizada social que se sobrepõe sobre o indivíduo, né,
e as rupturas que se estabelecem. Então eu morro para essa para a exigência de ser o que eu não sou para corresponder às expectativas do meio. Hum. E daí, assim, a gente vai encontrar, né, dentro dessas imposições, né, hã, desse processo todo, um medo muito grande muitas vezes, né, um medo, de todo o veneno que significa lidar com essas questões. Então tem uma metáfora que diz que dentro do dragão ou dentro da serpente, se tu abre a cabeça do dragão e ou da serpente, tu encontra lá dentro uma pedra branca, né, que é a dragonita. Então essa pedra branca, ela significa, né, esse resultado dessa operação, que te coloca em contato com o dragão, hã. Hã, então, se diz que, para eu ter acesso à dragonita, né, é necessário tirar a cabeça do dragão, né, ou tirar a cabeça da serpente. Só que essa serpente ou esse dragão, ele não vai oferecer a cabeça para que tu tire, né. Existe, um momento onde é possível retirar a cabeça do dragão, que é quando ele dorme. E daí me faz também lembrar essa história, né, a história da Psique, quando ela tem uma tarefa, né, dentro da história de Eros e Psique, que é a tarefa que a Afrodite dá à Psique de retirar a lã do velo de ouro de alguns carneiros, que são carneiros venenosos, né, e que a mordida deles é fatal. Então, assim como a mordida da serpente, a mordida do dragão. E daí vem a Psique fica, assim, transtornada, que como é que ela vai pegar a lã do velo do do carneiro, se os carneiros são venenosos e vão matar ela, né. E daí vem um caniço e diz para ela assim: "Calma, calma, calma, espera os carneiros dormirem. Ao meio-dia é muito calor, os carneiros dormem. E daí tu não precisa ir lá, entrar no cercado e pegar a lã do pelo do carneiro, que senão tu vai acordar ele. Mas tu pode pegar a a os carneiros se roçam na cerca, então pega essa lã que ficou presa na cerca, né. Então, o que quer dizer isso? Que se a gente sabe esperar o momento certo, as coisas não são tão difíceis como elas parecem. Mas para tirar a cabeça da serpente, para ter acesso à dragonita, a gente tem que saber o momento certo, esperar o momento certo, ter paciência. Cada coisa tem o seu tempo, né. E daí essa pedra branca que tem aí dentro, né, a serpente representa a Nigredo, né, o processo da Nigredo, o tempo da Nigredo, e a dragonita representa o momento de ter acesso ao albedo. Hum. Então, também, se a gente pensar na serpente como uma diversidade, né, ou a própria Nigredo como a diversidade, então a Mortificatio, ela nos leva a tomar contato com as adversidades e dar uso às adversidades, né. Quando eu começo a dar sentido, eu começo a conseguir resolver as coisas, dar o tempo, ter a sabedoria de como lidar com as coisas que a vida me traz, então a Mortificatio, ela começa a dar sentido àquela diversidade que vem naturalmente na existência. Né, a entrada da ingenuidade e da inocência dentro da Nigredo, onde a ingenuidade deve ser perdida. Então o sacrifício
do cordeiro significa justamente isso, né. E daí, então, novamente, vamos entrar lá na mitologia cristã, onde o cordeiro de Deus é Jesus, que é sacrificado, né, para poder renascer. Então, dentro o processo de putrefação, ele tem muito a ver também com o enxofre, né. O enxofre, de certa forma, ele vai simbolizar esse processo, porque o enxofre é uma substância que vem lá da terra, né, do fundo da terra, e ele tem um odor, né, um odor, característico que é impossível tu não saber que ele está ali. Da mesma forma, as coisas que estão putrefando, né, ou seja, as coisas que já não servem mais, que não têm condição, aquelas coisas que a gente não aguenta mais e finge que não quer ver, quando elas entram em putrefação, é impossível não ver, né. Então a putrefação é um processo muito importante, porque ela é aquele momento, né, onde as coisas já não têm mais como esconder da gente mesmo, né. A tomada de consciência, ela vem porque, não existe mais como não tomar consciência. Hum. Então, hã, hã, os alquimistas diziam que era necessário 40 dias de putrefação, né. Ou seja, o que quer dizer isso? Existem tempos necessários para os processos. A gente sabe que a precipitação dos processos, o fazer com que eles andem em velocidades, hã, que não tem a ver com a natural o natural processo de decomposição, ou natural processo necessário para assimilar determinadas coisas, ele vai fazer com que, não se complete de uma forma favorável os processos, né. Então, os alquimistas diziam que a substância tinha que entrar em quarentena para que ela pudesse se decompor, né. Então, isso nos fala da necessidade de a gente saber esperar, né. Saber esperar, saber o momento certo, saber lidar com a nossa ansiedade, porque quando a gente entra na Nigredo, se deixa, a pessoa escapa, né, ela não faz o processo, ela rompe, ela quer entrar no branco, e muitas vezes, ao invés de entrar no branco, que é por essa decantação, ela volta para o branco da prima matéria, para se proteger. Hum. Então, também trazer aqui o simbolismo da semente, né, porque desde da criação da descoberta ou da invenção da agricultura, né, foi associada o nascimento da plantinha à morte da semente, Então, essa é uma grande metáfora, né, que tem a ver com o renascimento, então, que para a gente ter acesso às flores e os frutos, é necessário que a semente morra. Então a gente está falando de novo da mesma coisa, né. Então, quando existe essa morte, né, existe o nascimento, né, existe o surgimento da pedra filosofal. E a pedra filosofal é a pedra que passa pelo processo, é a pedra, por que que ela se chama pedra filosofal? É o nascimento do filósofo, né, ou seja, daquela pessoa que é capaz de pensar a respeito da vida, a pensar a respeito de si mesmo, e transformar, o sentido de ser em a manifestação plena do ouro, Por isso que a pedra filosofal, ela é o nascimento do filósofo e é também a viagem até a plena manifestação de si, que é o ouro. Hum. Então, quando a gente, vai falar desse processo, né, então, surge essa imagem do crânio decepado, né, onde, um personagem fala e faz perguntas a esse crânio decepado, né. Então, isso significa também que a visão da morte, né, a consciência da mortalidade, a consciência, do efêmero,
ela também faz com que a gente, hã, saiba dar maior valor para a nossa existência, né. Quando a gente não tem consciência da morte, quando a morte é algo distante, algo que pertence aos outros e não a mim, né, tudo que de ruim acontece, acontece aos outros e não a mim, então eu entro na idealização de que eu sou eterno e que ou que eu sou jovem e que eu nunca vou envelhecer, né, então ou que eu sou perfeito e que nada pode me afligir. Então, quando eu seguro o crânio decepado na mão e faço o diálogo com ele, né, então isso faz com é a consciência do efêmero da vida, é o a consciência da passagem, né, e a necessidade de aproveitar cada momento da existência como um dom, um dono, uma coisa, um presente precioso, Então, de certa forma, a morte, né, a morte ela pode nos ajudar a reencontrar a nossa própria casa, é um retorno a nós mesmos, é um retorno à nossa profundidade. E daí então existe o que os alquimistas vão, chamar de ônio mentalis, né, que é o momento onde eu paro de projetar fora de mim, né, as minhas necessidades, a idealização de como tem que ser o mundo, e deixo de achar que os outros são culpados, ou querer que os outros supram as minhas necessidades, eu deixo de colocar isso para fora e me volto para mim mesmo, para minha essência e para minha capacidade de resolver a minha relação com o mundo e a minha relação comigo mesma, né. Então existe um processo de integração aqui, hum, que é ao voltar para casa, eu voltar para si mesmo. Então, aqueles desejos, né, que antes eu colocava projetivamente no mundo, né, eles passam a ser a expressão de mim mesmo, né, e o cuidado com isso é um cuidado, que passa a ser muito mais profundo. Então, a manipulação do desejo em nível de estruturas sociais ou em nível de relações, micro-relações humanas, ela passa a não existir, né, não existe mais espaço para isso. Então, o Jung tem essa frase, ele diz que a experiência de si mesmo é sempre a derrota do ego, né. Então que existe a Nigredo, ela significa essa grande luta, né, entre, esse ego idealizado, né, esse ego que inverte a sua função e a experiência profunda de si mesmo, de ser que cada um de nós tem em potencial, mas às vezes não consegue idealizar pela inflação do ego, né. E daí tem um sonho, né, um sonho que fala um pouquinho sobre isso, que eu vou ler agora rapidamente para vocês, né. É um sonho que o Edinger traz de uma paciente dele, né. Então, ela diz assim: "Vejo uma árvore que foi derrubada por um raio, contudo parecia que a árvore não havia sido totalmente destruída, mas em alguma parte da energia elétrica que havia penetrado nela e ao seu redor, provocando o surgimento de uma fertilidade incomum, né. Então esse sonho fala sobre isso, sobre essa aparente morte, né, que parece que vai nos tirar um pedaço, que vai nos destruir, mas que na realidade está nos nutrindo com elementos e força e fertilidade para uma maior integração da nossa existência. Então, uma das coisas bem importantes sobre a Nigredo, né, e sobre a mitologia cristã, é a gente poder se dar conta que a paixão de Cristo, né, é uma metáfora e ela não pode ser tomada de forma literal. Então, um dos grandes, das grandes dificuldades da religião é tomar a metáfora como uma coisa literal. Então,
achar que a punição física, que o autoflagelo pode levar em algum lugar, né, pode levar ao ouro da existência, né. Na realidade a gente está falando de uma metáfora, né, e o tomar isso de uma forma literal é muito perigoso, a gente tem consequências graves em nível histórico, da dessa questão de tomar isso como algo literal. Uhum. E daí o Jung, lá na época do Jung, né, porque o Jung já faz tempo que não está entre nós, ele já falava aí a partir da questão do século XX, mas eu acho que a gente ainda está aqui, tá. Ele diz que a gente está vivendo a nigredo da psique coletiva, hã. Então que essa fase da humanidade é a nigredo, né, então é a morte dessa autoidealização, né, dessa visão de que, tudo no mundo, toda a tecnologia que a gente inventou, de toda a nossa relação com o ambiente vai nos salvar, que nós somos ótimos, perfeitos, maravilhosos, e a gente está, assim, vivendo, uma coisa de ver que bom que, tudo que a gente idealizou não é bem assim. Eu acho que a pandemia é um retrato muito forte disso, à medida que a gente pensou que jamais a peste poderia nos atingir como atingia as pessoas na Idade Média, né, e a gente vê que, bom, que não é bem assim, né. Então, claro, a gente não está vivendo agora a peste como a peste negra, né, mas não é por acaso que ela se chamava de peste negra, né, tem muito a ver com a Nigredo isso, né. Então, o Jung falava isso, que a gente está vivendo de forma coletiva Nigredo, né, nessa época da humanidade. Ele falava lá no seu tempo, né, o Jung foi uma pessoa que passou pela Segunda Guerra Mundial e depois teve toda a questão, né, Guerra Fria, etcétera, ameaça atômica, então ele tinha razão de falar, né, dessa Nigredo, mas eu acredito sinceramente que a gente continua ainda nesse período, né. Quando a gente vai falar em termos de perspectiva social, né, os tempos são diferentes dos tempos dos indivíduos, então, como coletivo, a gente vive numa época assim, mas daí o que que o Edinger diz, né, que os dias da semana, eles representam, né, o ciclo do Sol, que representa também esse ciclo de entrada na Nigredo, né, e de saída da Nigredo. Então, ele diz assim que quando chega, hã, hã, Viernes, né, o dia de Vênus ou Venerdi, então a gente tem, hã hã, como que a posta do Sol, né. E quando a gente chega em Saturno, sábado, Saturday, né, a gente vai ter o Sol desaparecido, né. Então ele diz assim: "A gente está no sábado da humanidade, né, e logo vem o domingo, o dia do sol, né. Então, que quando a gente se aprofunda na Nigredo, né, os dias da semana passam, é uma fase, né, é uma fase onde, bom, quando a gente está no máximo da Nigredo, o sol vai começar, tá acabando a noite para nascer o dia. Hum.